A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Esses dias eu estava lembrando de um amigo meu, que uma vez ele resolveu tirar férias com a sua família num resort. E ele nunca tinha ido. E ele é assim meio seguro com as coisas dele, ele tem muita dificuldade em gastar coisas. E ele depois estava me contando que ele foi para esse resort, estava lá, ele pagou a estadia dele toda, estava lá com sua família, então tinha piscina, era perto de uma praia, ele ia lá na praia, voltava, dormia e tudo. Mas na hora que ele ia tomar o café da manhã, almoçar e jantar, ele tem 3 filhos. Então ele chamava os filhos e falava, olha, vocês só põem aquilo que vocês vão comer. Não ponha no prato nada a mais, porque esse resort é muito caro, as coisas aqui é tudo cara e tudo, e o dia que eles for embora, que eu for pagar a conta, eu não vou conseguir pagar. Então, coma só o que é, assim, que ponha no prato só o que vai comer para não ter desperdício nenhum e a conta não ficar muito cara. E ele passou lá uma semana. Na verdade, lá acho que ele ficou quase 10 dias lá, se não me engano. Uma família, foi muito bom e tudo. E no dia que ele foi acertar a sua conta para vir embora, ele chegou e perguntou para o pessoal, né, cadê a conta dos alimentos e tudo, do que ele consumiu. E aí eles falaram para ele, falou, não tem conta. Ele falou, como não tem conta? Ele falou, não, o preço que você pagou da hospedagem já tem incluída a comida. Mas ele ficou tão contrariado com isso, porque ele disse que tinha tanta coisa que ele queria comer, que ele queria desfrutar, mas eram muitas, e ele falou, não, eu não tenho dinheiro para ficar pagando tudo isso. Ele regrou 10 dias e ele saiu de lá assim, muito ruim. E ele me contou essa história. E eu estava pensando, essa é a história de muito crente, de muito filho de Deus, porque ele parece que não entende o que foi a obra do Calvário. Então ele toma posse só de uma parte da obra do Calvário, mas não toma parte de toda a obra do Calvário. Então deixa eu te explicar o que é a obra do Calvário. Por dia que você chegar lá nos céus, Deus falou, mas por que você não desfrutou disso? Falou, mas eu não sabia. Então você que está me vendo e ouvindo agora, você não vai poder falar para Deus que não sabia. Sabe por quê? Porque eu vou te explicar com todas as letras o que a obra do Calvário faz na sua vida. Então veja, a obra do Calvário nós podemos dividir ela em 2 coisas, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essas 2 coisas são 2 coisas que afetam a sua vida completamente diferente. Então veja, quando a palavra de Deus, vou falar da primeira, que é a mais comum, que as pessoas entendem mais, é a mais falada, que quando Jesus morreu, ele morreu para que você tivesse vida. Ele morreu porque você tinha uma dívida diante de Deus pela natureza pecaminosa, pelos seus pecados. Então Jesus, a Bíblia fala que quem peca deve morrer. Então eu e você, porque pecamos muito, então nós deveríamos morrer. O ser humano deveria morrer. Por isso que ele tinha uma morte eterna definida para ele. Mas aí Jesus veio e morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele morreu no lugar do ser humano. E quando Jesus morreu, o que é que aconteceu? Os nossos pecados foram perdoados. A nossa dívida foi paga. E o pecado foi aniquilado. Todos os pecados que eu cometi para trás, todos os pecados que eu estou cometendo agora e todos os pecados que eu ainda vou cometer de toda a humanidade, Jesus pagou essa conta lá na cruz. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Isso todo mundo sabe. Todo mundo quando olha para a cruz fala, Jesus morreu por mim. Glória a Deus, eu estou salvo, agora eu tenho vida eterna. Ótimo, isso é verdade? Completamente verdade. Só que tem uma outra parte. Porque a palavra de Deus diz que Deus ressuscitou Jesus. Jesus morreu a sua morte, a minha morte, e ele ressuscitou para que eu e você vivamos a vida dele. Então veja, ele nos substituiu na morte e nós entramos nele nessa substituição para viver a vida que ele vive. Então veja, Jesus morreu, ao 3º dia ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele entrou no tabernáculo eterno, ofereceu ali seu sangue, resolveu o problema do pecado e a Bíblia diz que ele foi glorificado e ele sentou
à direita de Deus e liberou o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus para mim e para você. Quando esse Espírito desceu à terra, desceu sobre toda a carne, ele trouxe junto a vida do próprio Deus, a vida que Jesus vive agora glorificado, porque Jesus, ele não está como um homem tão somente, ele é um homem glorificado, ele está sentado à direita de Deus, então é um Deus homem, é Deus completamente Deus e completamente homem, e ele está lá vivendo uma vida eterna, a vida que o próprio Deus vive. Então veja, quando Jesus ressuscitou, quando nós falamos que ele ressuscitou, significa que ele trouxe a mim e a você, através do Espírito Santo, essa vida ressuscitada. E deixa eu te falar pelo menos 5 coisas que fazem parte dessa vida ressuscitada. Então veja, Deus criou determinadas coisas, que quem criou foi Deus, não foi o diabo, e o diabo entrou depois para bagunçar esse coreto. Mas é bom que eu e você entendamos como foi que Deus criou, porque isso está à minha disposição e à sua disposição. A primeira coisa, Deus quem criou a família. Família não é uma obra maligna, não é uma obra humana. Família é uma obra divina. Deus que criou a família, porque Deus vive numa família. Deus vive como família. E ele criou a família. Então veja, a vida ressuscitada, a vida que o Espírito Santo veio trazer, tem vários aspectos, mas eu quero falar só de 5. O primeiro é família. Sabe, faz parte da vida cristã você ter uma família que vale a pena ser chamada de família. Uma família à maneira de Deus. Quando eu vejo um cristão casado, com filhos, uma família destruída, os relacionamentos não conectados, o casamento assim pesado, uma coisa complicada, difícil, eu fico pensando, por que ele não toma posse da família à maneira de Deus? O que é a família à maneira de Deus? A família à maneira de Deus, as pessoas são conectadas, elas se amam, elas se respeitam, elas se honram, elas se servem. Tem prazer, tem alegria. Então veja, isso é a família que faz parte da vida ressurreta de Jesus, que está à sua disposição. Se você tem família e a sua família não representa isso que eu estou te falando, você está igual o meu amigo lá, que está no resort, desfrutando, mas não está desfrutando de tudo que é de seu por direito. Então é direito seu ter uma família assim, uma família à maneira de Deus, uma família que te dá alegria, que te dá prazer, que funciona bem, que se relaciona bem. Então, a primeira coisa. Segundo, quem criou o trabalho? Foi o diabo? Não, foi Deus. Deus criou o homem, pôs ele num jardim para ele trabalhar. Mas veja bem, que tipo de trabalho que o homem fazia ali? Ele transpirava? Não. Ele tinha prazer. Éden significa jardim de delícias, jardim de prazer. Ou seja, o trabalho que Deus criou para o homem foi um trabalho prazeroso. Sabe, todas as vezes que eu vejo um cristão vivendo uma vida que trabalha e o trabalho consome ele, é um trabalho que ele não tem alegria nele, que ele não ama aquilo que ele está fazendo, eu falo, ele não tomou posse da vida ressurreta. Ele está vivendo a vida da forma como ele vivia antes. Ele só adquiriu a eternidade, mas ele não está desfrutando daquilo que faz parte da obra do Calvário. Porque quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu junto essa vida ressurreta. Essa é a herança que faz parte da sua vida e da minha vida. Então eu quero falar para você, como está o seu trabalho? O seu trabalho deveria ser algo que te dá prazer, te dá alegria, que não te cansa, que envolve a sua vida e que ele te dá provimento e ele te dá satisfação. O seu trabalho te satisfaz? Ah, não, pastor, aquilo lá é um inferno. Pois é, você tem um trabalho que vai te satisfazer e vai prover as suas necessidades, vai te dar alegria. Esse trabalho faz parte da vida ressurreta. Está no pacote da cruz do Calvário. Está no pacote da salvação que Deus te deu. Então, meu irmão, não aceite, em nome de Jesus, não aceite menos do que um trabalho que te satisfaça e que provê as suas necessidades. Terceiro, faz mais um aspecto dessa vida ressurreta. Você às vezes lidera. Você lidera dentro da sua casa, você lidera entre seus amigos, você lidera no seu trabalho e tudo. Quando eu vejo as pessoas liderando, da forma como o mundo lidera, eu falo, meu Deus do céu, porque a liderança no mundo é uma liderança opressiva. Tanto a pessoa oprime quanto ela é oprimida pela liderança. E a liderança
faz parte da vida ressurreta. Qual liderança? A liderança de Jesus Cristo. Veja, os discípulos nunca foram oprimidos por Jesus. E Jesus nunca se sentiu oprimido por liderar. Muitíssimo pelo contrário. Havia alegria, havia prazer, havia uma conexão, uma maturidade. No final do tempo de Jesus aqui, ele falou para os discípulos, já não nos chamamos mais de servos, mas de amigos. Então veja, uma liderança, a maneira de Deus, que faz parte da vida ressurreta, é uma liderança que vai crescendo e torna as pessoas amigas, as pessoas que se servem, as pessoas que se importam umas com as outras, as pessoas que têm alegria em estar debaixo daquela liderança. Isso faz parte da vida cristã ressurreta. Isso é seu por direito. Se isso não está acontecendo, tem algo errado. Deixa eu te falar a quarta coisa que faz parte dessa vida ressurreta. Vitória sobre o diabo. O diabo foi vencido por Jesus na cruz. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu o diabo. Ele subjugou a morte e o diabo. Então veja, o diabo não tem poder sobre a sua vida, não pode ter poder sobre a sua vida. No entanto, nós temos pessoas que são escravizadas por vícios, por atitudes e comportamentos completamente pecaminosos e às vezes até demoníacos, e ele fala, eu não consigo sair disso. Como você não consegue sair? Sendo que a vitória sobre o diabo já foi feita. A vida ressurreta é uma vida de vitória contra o diabo. Você não pode aceitar que o diabo pare você, pare o seu propósito de vida, que ele traga uma opressão sobre a sua vida. Eu me lembro uma vez que eu conheci uma pessoa, ele era um líder de célula, e ele sempre chegava, pastor, estou oprimido, ora por mim. Eu orei por ele uma vez, orei por ele segunda vez, terceira vez, várias vezes. Um dia chegou, não, pastor, estou muito oprimido, ora por mim. Eu falei, não oro mais. Eu falei, mas que é isso? Você é o meu pastor, por que você não ora? Eu falei, porque você não está tomando posse daquilo que é seu por direito. O diabo vem para te oprimir, mas você deve resistir para ele fugir. Mas você está aceitando. Deus não te chamou para você ser oprimido pelo diabo. Em nome de Jesus, Deus te chamou para você viver no descanso divino, não para ser oprimido pelo diabo. Na verdade, você é um destruidor de obras do diabo e não uma pessoa que vai ser opresso por ele. Sabe, quem está sendo oprimido pelo diabo não está experimentando a vida ressurreta. Eu quero te falar, essa vida é para você, porque Jesus conquistou ela na cruz. E a quinta coisa que eu quero te falar, que faz parte dessa vida ressurreta, é a saúde. Saúde. Crente pode ficar enfermo, pastor? Pode, mas não pode permanecer. Fica enfermo, mas não pode permanecer. Por quê? Porque a doença, ela é ilegítima. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Jesus carregou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz. Não tem mais legalidade nenhuma enfermidade na sua vida. Nenhuma, zero enfermidade. Zero. Inclusive essa praga do inferno, ela não tem legalidade sobre a sua vida. Entenda isso. Deus te chamou para você ter a saúde de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, quando Ele mandou o Espírito Santo para mim e para você, ao recebermos o Espírito Santo, vem junto a saúde de Jesus Cristo. A Bíblia não relata nenhum resfriado que Jesus teve, que dirá alguma doença mais séria. Então, se você está padecendo de alguma enfermidade, eu quero te falar em nome de Jesus. Tome posse da vida ressurreta. A vida ressurreta é saúde, a saúde de Jesus Cristo. Eu te falei pelo menos esses 5 pontos para desafiar você. Eu quero gerar em você, sabe o quê? Uma indignação. Uma indignação contra o quê? De não viver aquilo que faz parte da herança que Jesus conquistou na cruz para você e para sua família. Em nome de Jesus, toma posse disso. Isso faz parte da sua vida, é seu por direito. Jesus já conquistou isso. Quando você recebeu o Espírito Santo, veio junto à ressurreição com essa vida. Essa é a vida que Deus vive. Deus não fica doente, Deus não tem problema com o diabo, Deus trabalha, Deus vive em harmonia perfeita, Deus lidera de uma forma poderosa. Isso é para você, isso é para mim. Nós precisamos tomar posse disso. E eu quero gerar esse vídeo, eu quero, na verdade, gerar uma indignação em você, para que você não aceite menos do que aquilo que Deus preparou para você. Em nome de Jesus, fique indignado, porque a indignação vai levar você a procurar a forma de resolver isso. Daqui a pouco eu vou te falar como resolve isso. Eu só espero que você não seja uma pessoa que procrastina e larga isso para depois.
Porque às vezes você fala, não, pastor, meu trabalho não é lá aquelas coisas, mas, tá bom. Minha família não é bem daquela forma, mas tá bom. Não, eu fico doente de vez em quando, eu tenho uma doença crônica, mas tá bom. Não tá bom. Não está bom. Deus não tem alegria que você não desfrute daquilo que Ele te deu, de graça. Então não procrastine. Lembra, tem uma passagem muito interessante na palavra de Deus, quando as pragas estavam assolando ali da parte de Deus o Egito, uma delas, vem o faraó e fala para Moisés, não aguento isso, ora eu libero o povo, mas tira essa praga. Aí Moisés pergunta para faraó assim, quando é que você quer que eu ore para que você fique livre dessa praga? Ele falou assim, ele pensou, amanhã você vem e ora. Vê se tem cabimento negócio disso. A praga estava assolando a vida dele, a família dele, o reino dele, destruindo tudo. E aí Moisés fala, que hora que você quer que ora para acabar com a praga? Ele fala, amanhã. Isso é procrastinar. Sabe, espere em nome de Jesus que você não procrastine desfrutar da vida ressurreta. Porque Deus não tem alegria nisso. A alegria de Deus é ver você desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para você. Como que é que você não procrastina? É quando você fica indignado. Quando você fica indignado de não estar vivendo a vida que Deus te ofereceu de graça, esse é o início da mudança. Esse é o início da conquista. Mas tem mais um passo. Então, primeiro é indignação. E eu quero aqui gerar uma indignação em você. Primeiro te falar, olha, faz parte do pacote isso. Isso aqui é seu, pode desfrutar. Primeiro você saber disso. Para você não ficar igual o meu amigo lá, regrando coisas que estão à sua disposição, que já faz parte daquilo que Deus preparou para você. Então tem que ter uma indignação. Segundo, precisa ter fé. Fé.